Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 91. Desde o início, entre os demônios menores que serviam aos demônios nobres, havia aqueles que juravam lealdade aos nobres não pela força, mas com sinceridade. Eles eram chamados de vassalos do demônio. Vassalos do demônio? O que isso significa? É um demônio que muda de forma e tem a capacidade de se transformar em palavras como essa, com os quais sempre andei. Os olhos de Ezio brilharam intensamente. Você está fingindo falar assim o tempo todo, porque tem medo de se tornar uma escrava como os outros demônios? Bem, estamos todos acorrentados de qualquer maneira. Pelo menos não seremos usados como bens descartáveis e morreremos assim. Enquanto isso, um demônio escravo distante foi chicoteado pelo supervisor e acabou morrendo. Por outro lado, parecia haver menos mulas puxando as carroças do que demônios. Se ele tivesse se transformado em palavras como Ezio disse, não teria sido fácil matá-lo. Enquanto Surro olhava em volta ouvindo a explicação de Ezio, ele acenou com a cabeça e disse: "Vamos nos aproximar daquele cavalo primeiro. Ele pode falar?" "Sim, claro. Preciso perguntar o que está acontecendo aqui." Surro e Ezio se aproximaram do local onde o cavalo estava, secretamente. Felizmente, não havia muitos supervisores, por isso não foi difícil. Nukira. Quando Ezio sussurrou em voz baixa ao lado do cavalo, ele reconheceu Ezio e arregalou os olhos. Então, rapidamente olhou em volta e abriu a boca para Ezio. "Ezio Nin, você está viva. Ouvi a notícia de que voltou há muito tempo." De repente, lágrimas encheram os olhos de Nukira, e ela parecia prestes a chorar. No entanto, temendo que parar o ritmo de puxar o carrinho pudesse atrair a atenção do supervisor, eles continuaram a puxar o carrinho na mesma velocidade enquanto conversavam com Ezio. A situação era urgente. "Ezio, é perigoso aqui. Por que voltou?" "Nukira, o que está acontecendo aqui?" "Bem..." Nukira olhou em volta novamente e respondeu rapidamente. "Depois que todos os nobres partiram, este lugar logo foi dominado por outro demônio." "Outro demônio? Não é um demônio nobre?" "Sim. Segundo rumores, é um demônio que engoliu os demônios que morreram na Guerra dos Monarcas e ficou mais forte. Comeu demônios que morreram na guerra. Eram os soldados Pazan em fuga durante a Guerra dos Monarcas?" "Esse é provavelmente o caso." Clunk. Naquele momento, a carroça que Nukira puxava parou. "Ezio, esconda-se em algum lugar por enquanto. O supervisor virá em breve." Ao ouvir isso, Surro e Ezio rapidamente se esconderam no escuro. Então, o supervisor demônio gigante se aproximou e olhou para os minérios que Nukira havia trazido. "Esvazie o carrinho e volte." Kikikiki. Da boca de Nukira veio o som do relincho de um cavalo. Então, ela inclinou a carroça para trás com as patas traseiras e despejou o minério no chão antes de voltar por onde veio. Conforme o diretor se afastava, o olhar de Nukira voltou-se para Ezio, que estava escondida ao longe. "Ezio, você precisa fugir daqui o mais rápido possível. Se o fato de que um demônio nobre sobrevivente existe chegar nos ouvidos do tirano, será uma situação realmente perigosa." "Entendo. Onde está esse tirano?" Surro perguntou, e os olhos de Nukira se voltaram para ele. Parecia que esse humano nem se importava com o que ela havia dito até agora, e estava ansioso para encontrar o tirano. "Quem é você?" Ezio perguntou a Nukira, que estava hesitante. "O diretor está voltando. Apresse-se e responda." Ezio. "Sim. Ele não aparece neste campo de trabalho. Como outros demônios podem traí-lo a qualquer momento, ele geralmente fica em seu próprio lugar e só aparece no Coliseu muito ocasionalmente. O Coliseu sempre foi um parque de diversões para demônios que gostavam de sangue e combate, mas agora se tornou um lugar onde os demônios que desafiavam as ordens do tirano eram executados publicamente. O tirano continua a ficar mais forte comendo aqueles que morreram no Coliseu. Ele só se revela quando alguém comestível aparece no Coliseu." Coliseu. Os olhos de Surro piscaram. Esse foi o momento. Mais uma vez, o diretor estava se aproximando dessa forma. "Nukira, continue trabalhando por enquanto. Vamos conversar depois." Ezio. Os olhos de Nukira, observando o desaparecimento de Ezio na escuridão, estavam cheios de ansiedade.
Ezio avaliou a situação e falou com Surro. Não podemos focar apenas no diretor. Se os demônios escravos descobrirem, haverá uma grande perturbação. Ezio era um demônio, então era relativamente seguro. O problema era Surro. Se for revelado que um humano se infiltrou no mundo dos demônios, todos os demônios que vemos agora poderão nos atacar de uma só vez. Surro, você tem que fingir ser um demônio tanto quanto possível, hein? Quando virou para o lado, Surro já estava tirando a parte superior da roupa, como os outros escravos. Então, músculos sólidos foram revelados. Especialmente devido ao duro treinamento dos últimos dias, o corpo de Surro foi repetidamente dilacerado e destruído, desenvolvendo-se ao extremo com inúmeros músculos. Surro guardou suas roupas no inventário e vestiu uma tanga que estava por perto. Demônios fracos podem não perceber nada com isso. Mas o problema está nos magos. Aqueles com bom senso perceberão rapidamente que não podem sentir a energia demoníaca vinda de você. E isso? Em resposta às palavras de Ezio, Surro agarrou o chifre de Vulcã. Graças à caça aos demônios há algum tempo, mais de 40 almas demoníacas foram absorvidas pelo chifre de Vulcã. O próprio chifre de Vulcã era um chifre de demônio, e também havia uma energia demoníaca transbordando de dentro. Ezio percebeu o que Surro queria e hesitou. Você não vai me dizer para entrar de novo, vai? De qualquer forma, você não deveria se destacar, certo? Bem, sim. Ezio poderia mudar o tamanho de sua espada à vontade, incorporando-a no chifre de Vulcã enquanto estava em sua forma etérea. Isso significava que ela poderia torná-la tão grande ou pequena quanto quisesse. Se fizer isso pequena o suficiente para se esconder em meu corpo, você sentiria a energia do demônio vindo de mim? Bem, sim, eu acho. Essa seria a maneira mais limpa de fazer isso. Ezio suspirou e acenou com a cabeça. Como uma demônio nobre, era um golpe para seu orgulho entrar no chifre de um demônio inferior. Mas ela tinha ido longe demais para se preocupar com seu orgulho. Depois que Ezio assentiu, Surro fez outra pergunta. Você pode mudar sua forma também além do tamanho? Forma? Como o quê? Surro sorriu significativamente. De acordo com o que Beru havia dito antes, Vulcã era um demônio enorme. Então era natural que seu chifre também fosse enorme. No entanto, os corpos dos demônios etéreos que poderiam se materializar poderiam mudar livremente de tamanho e forma. E o chifre de Vulcã foi comprimido ao seu tamanho atual, enquanto era forjado em uma arma. Em outras palavras, talvez isso também seja possível. O chifre de Vulcã devora a alma de um demônio. À medida que Ezio se infiltrava como um fantasma no chifre de Vulcã, seu tamanho e forma começaram a mudar gradualmente. E então, eu sabia que funcionaria. Logo, o chifre de Vulcã se transformou para parecer um chifre de demônio real, e estava firmemente preso à cabeça de Surro. Hoje em dia, você sai por aí agindo como um deus, e agora quer até colocar um chifre de demônio de verdade na sua cabeça. A voz de Ezio, misturada com um suspiro, alcançou a mente de Surro como se fosse um fantasma. Bem, se você vai imitar um demônio, é melhor fazê-lo corretamente. Surro riu enquanto tocava seu próprio chifre. Agora que ele realmente se tornou um demônio, Beru estendeu o polegar com uma expressão satisfeita no rosto. Você é realmente outra coisa. Nosso Lorde é verdadeiramente... Agora que você entende, vá em frente e faça mineração como todo mundo. Não seja chicoteado pelo supervisor por relaxar. Tum, tum, tum. Eu me tornei um escravo em uma mina. Surro comprou uma picareta em uma loja e naturalmente se misturou aos escravos, minerando com sua picareta. Como seu atributo de força era alto e ele tinha experiência como minerador, minerar não era nada difícil. Prefiro fazer uma missão diária que é muito mais difícil. Tum, 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 tum. No entanto, surgiu um problema inesperado. Como Surro era tão bom em minerar com a picareta, outros demônios escravos começaram a olhar para ele cada vez mais. Quem é aquele demônio com chifres com uma força tão boa? Ele é muito bom com a picareta. Do ponto de vista de Surro, ele estava apenas minerando casualmente, mas do ponto de vista de outros escravos, mesmo isso era uma velocidade incrível. Enquanto os demônios murmuravam para si mesmos, Beru apareceu do nada e falou com Surro.
Milord, não é melhor começar pelo Coliseu apesar do seu disfarce? Espere, estou pensando nisso agora. Mesmo que você esteja pensando sobre isso, parece estar minerando com a picareta com muita força. Graças aos esforços heróicos de Surro, os escravos, que foram libertados do trabalho sem fim, preencheram sua cota diária muito mais rápido do que o normal. Uau! Conseguimos! Finalmente podemos descansar. Isso tudo é graças a você. Os demônios escravos, libertados pelo trabalho duro de Surro, aplaudiram ao seu redor. Em meio à barulhenta comoção, o supervisor, que estava longe, aproximou-se deles com uma expressão de raiva. Esses idiotas preguiçosos que nunca trabalham e relaxam, hein? O que é isso? Supervisor, preenchemos nossa cota. Podemos descansar agora? Os demônios escravos mostraram orgulhosamente ao supervisor os minérios que Surro havia coletado. No entanto, o supervisor não gostou da arrogância deles, e sua expressão ficou azeda. Esses idiotas arrogantes ousam pensar que já podem descansar? Poderiam ter feito isso o tempo todo, mas estão relaxando. De agora em diante, coletem muito mais minério. Mas... que tipo de situação forçada é essa? Quem disse que foi forçado? Bang! Cough! Um escravo que se defendia da injustiça foi atirado pelo chute do supervisor e bateu na parede. Então, os demônios escravos se espalharam em todas as direções, segurando freneticamente picaretas e pás. Surro se misturou silenciosamente com eles, tentando se afastar da vista do supervisor. Mas então... Ei, você! Pare aí mesmo! De repente, o supervisor chamou Surro. Quando Surro se virou, o supervisor o encarava com um olhar desconfiado, como se ele fosse o culpado da situação. Será que eu peguei um humano por acaso? Não. Em vez disso, é só que a expressão em seu rosto parece infeliz, porque os escravos ousaram pedir-lhe um descanso primeiro. Essas pessoas medíocres geralmente são mais autoritárias. Além disso... Antes que Ezio pudesse terminar suas palavras, o supervisor examinou Surro de cima a baixo com uma expressão sinistra. Eu vi você usando muita força. Vou mandar você para o Coliseu. Não foi Surro quem ficou surpreso com as palavras do supervisor, mas sim os escravos próximos. Não. Como você pode ser tão cruel mesmo quando qualquer recompensa seria insuficiente? Mas em primeiro lugar, o supervisor era a lei ali. Me siga. O supervisor, apontando para Surro, virou-se e caminhou rapidamente para algum lugar. Surro começou a segui-lo sem dizer uma palavra. Naquele momento, Beru falou com uma voz que só Surro conseguia ouvir. Oh, meu Deus! Você planejou esse quadro geral desde o início? Você realmente tem talento para planejar desde que era jovem.